Sejam muito bem-vindos, meus caros, e é verdade, é exatamente aquilo que vocês leram no título e na thumbnail. O Chega neste momento assume um dos cargos de liderança dos Patriotas pela Europa, o mais recente grupo criado por Viktor Orbán, um grupo de direita que neste momento já é o terceiro maior grupo do Parlamento Europeu e portanto é um cargo de muita relevância. O Chega assume a vice-presidência desse mesmo grupo. Vamos ver as declarações de André Ventura sobre esse tema, que eu acho que são importantes, e se não viram no segundo canal, passem por lá, tem na descrição. O Vox já se juntou aos Patriotas pela Europa e vão ter também no dia de hoje um vídeo sobre a nova liderança desse mesmo partido, tendo em conta que se vai juntar um grande grupo, um grande partido, digamos assim, ao grupo Patriotas pela Europa. Passem por lá, tem o link na descrição e eu informo-vos sobre o assunto. Mas bom, vamos então ver as declarações de André Ventura sobre o assunto, em que ele vai esclarecer como é que isso aconteceu e basicamente dar a novidade de que o Chega assume a vice-presidência do terceiro maior grupo do Parlamento Europeu. Vamos ouvir. Para dizer que houve hoje uma reunião, que aliás foi presidida também pelo Chega, pelo embaixador António Tanja Correia. Esse grupo, que já hoje mereceu também a adesão de alguns dos maiores partidos da Europa, como é o caso do Rassemblement Nacional e também, durante o fim de semana, do partido holandês de Geert Wilders. E o Chega, posso anunciar já, conseguiu negociar uma vice-presidência desse grupo. Significa que estaremos também no Parlamento Europeu representados ao mais alto nível, isso é importante, independente das pessoas ou da pessoa que venha a assumir esse cargo. O Chega estará representado ao mais alto nível. É um reconhecimento também por parte destes partidos europeus de que o Chega é hoje um pilar fundamental da direita europeia, e isso orgulha-nos muito. Foi um trabalho de 4 anos que foi feito. Como sabem, é um grupo difícil porque tem partidos com muita expressão, e mesmo assim o Chega consegue alcançar os lugares cimeiros deste grupo. Portanto, acho que estamos de parabéns, é uma notícia muito positiva para Portugal e acho que é uma notícia positiva para a direita europeia ter o Chega, digamos assim, no comando. Será presidido pelos franceses, em princípio, o que faz sentido, visto que tem o maior grupo parlamentar, o Jordan Bardella, mas o Chega está a par com os húngaros na vice-presidência deste grupo. Sabe o que é que vai indicar? Ainda não, veremos isso com mais tempo depois. Para já eu queria felicitar isso e também o facto do Vox ter entrado para este grupo. Foi um esforço pessoal que fiz também, foi um esforço que o Chega fez. O Vox terá também, tanto quanto sei, uma das vice-presidências deste grupo. Significa que estamos na Península Ibérica a consolidar uma direita que quer ser poder, que quer ser alternativa, e estamos já a trabalhar para isso. É uma notícia hoje muito positiva, que eu acho que merece o destaque do trabalho que quer os nossos eurodeputados, mas também os nossos representantes internacionais, neste caso os deputados Diogo Pacheco Amorim e Ricardo Regala, têm desenvolvido a nível internacional, e eu queria saudá-los aqui hoje também por esse esforço que conseguimos, e agradecer aos nossos parceiros europeus que votaram ao nosso lado, permitindo, sabemos que não era unânime, e foram os nossos parceiros, os nossos aliados mais próximos, que votaram no sentido que o Chega vice-presidiria a este grupo. Acho que é uma notícia muito, muito importante para Portugal. Bom, meus caros, e o vídeo é este, André Ventura a explicar e já a dar a notícia também, que eu vou falar no segundo canal, se quiserem passem por lá, vou falar em mais detalhe, de que o Rassemblement Nacional vai se juntar ou já se juntou aos Patriotas pela Europa. Portanto, os Patriotas pela Europa já assumem neste momento 84 lugares, o que concretiza a promessa de Viktor Orbán de que rapidamente se tornaria o terceiro maior grupo do Parlamento Europeu. Efetivamente já aconteceu, já ultrapassaram o ECR e portanto havia ainda a promessa, a ideia de que os liberais poderiam ficar em terceiro. Os liberais acabaram por ficar em quinto e portanto há mesmo uma intenção, um voto do povo europeu para que estes partidos ganhem alguma força, e portanto já há aqui umas grandes coligações. E aliás o Vox fez um movimento chocante, diria eu, tendo em conta que o ECR era o terceiro maior grupo do Parlamento Europeu e o Vox saiu do ECR, que é um partido consolidado, para um partido recém-formado que é o Patriotas pela Europa. E portanto o Vox fez aqui um movimento chocante, não tão chocante na medida em que se foi André Ventura a tratar disto, não me choca assim tanto, tendo em conta que André Ventura sempre teve ótimas relações com o Santiago Abascal. Santiago Abascal, ainda sendo de um grupo europeu diferente, já tinha vindo a Portugal, ao sul do país, se não estou em erro, tinha estado num evento do Chega a fazer uma intervenção e portanto não é chocante. A amizade entre André Ventura e Santiago Abascal não é uma novidade, mas é chocante na medida em que o Vox optou por deixar o ECR, que é um grupo consolidado forte, com inclusive uma primeira-ministra que é líder do grupo, com aprovações estratosféricas em Itália, e optou por sair para ir para o recém-formado grupo Patriotas pela Europa. E portanto é interessante ver essas movimentações. O Rassemblement Nacional era previsível, na medida em que eu também não acreditava que André Ventura fosse deixar o ID, deixando a Marine Le Pen, que também é uma aliada que ele tem como próxima, nota-se, e deixando a Marine Le Pen e indo ter com o Viktor Orbán. Eu de todo não acreditava que fosse esse o caso, e portanto André Ventura tomou o primeiro passo e neste momento tem o Chega como vice-presidente
vice-presidente. Eu acho que agora é importante que estas coisas são muito importantes, porque o Chega, ao vice-presidir, como disse André Ventura, este grupo fica com um maior estatuto europeu, não é? Porque, ao fim e ao cabo, está na vice-presidência do terceiro maior grupo da Europa. Não é um grupo qualquer neste momento, já tem muita força e, portanto, já tem integrantes de muito peso, de muita relevância. E, portanto, eu acho que o importante neste momento agora era começar a pensar a longo prazo, começar a traçar algumas estratégias, tendo em conta que o Chega neste momento esteve numa situação complicada do ponto de vista eleitoral nas europeias, apesar de ter passado de 0 para 2 eurodeputados, obviamente que há um crescimento, mas não é o expectável. Apesar das eleições na Madeira, que também acho que foram expressivas do ponto de vista em que muito voto de protesto foi canalizado para a JPP e o voto de protesto devia estar a ser todo canalizado, ou a grande maioria ser canalizado para o Chega, e os madeirenses optaram pela JPP. Portanto, eu acho que o Chega Madeira e o Chega Nacional têm uma reflexão a fazer. O que é que correu mal nas eleições europeias e o que é que terá corrido mal nas eleições na Madeira? O que é que se passou para isto ter acontecido? E, portanto, o Chega neste momento, eu acho que deve começar a pensar a longo prazo. Eu acho que deve tornar fixa e estável a ideia de... Eu defendo isso dentro do partido, não quer dizer que seja o ideal, não quer dizer que eu seja o supra-sumo da realidade. Esta é a minha versão do que eu acho que deveria acontecer. Eu acho que neste momento o Chega deveria estabilizar numa ideologia específica. Eu acho que o Chega devia começar a pensar em longo prazo e começar a representar determinadas pessoas de uma forma mais clara e deixando... Eu acho que a ideia... Eu não sou favorável à ideia da casa das direitas, acho que isso não é uma grande ideia. E acho que se o Chega quer englobar muita gente, deve começar a ser mais conciso, deve começar a definir uma ideologia mais específica e começar a pensar a longo prazo. Porque eu acho que, acima de tudo, essa foi uma das coisas que correu bem no Rassemblement Nacional. E apesar de não terem ganho as eleições na segunda volta, eu acho que é uma coisa que nós temos que retirar ilações do que se passa com o Rassemblement Nacional. O Rassemblement Nacional nunca teve os deputados que tem hoje, passou de 80 para 140. O Rassemblement Nacional é o primeiro partido que eu acho que idealizou por uns instantes a maioria absoluta no seu país, estando dentro da linha ideológica de André Ventura e do Chega, e portanto, apesar de eu compreender que em França é um país completamente diferente, eu acho que alguém com as ideias claras e que não tenta englobar todas as direitas em certa medida, pode ter mais a ganhar do que propriamente a perder. Muitos podem discordar, até porque os partidos bem-sucedidos em Portugal, e eu compreendo isso, a sério que compreendo, os partidos bem-sucedidos em Portugal são os chamados catch-all, não é? Por isso é que nós podemos dizer facilmente que o PSD e o PS são partidos iguais, porque em determinada medida eles tentam apanhar todo o tipo de votações e acabam por ser bem-sucedidos. E eu compreendo que, apesar de eu preferir que um partido seja muito mais vincado ideologicamente e siga uma determinada linha em vez de tentar abranger todas as direitas, eu compreendo que em Portugal isso possa não ser tão bem sucedido e, portanto, isto é mais uma reflexão do que propriamente uma sugestão, quer dizer, talvez em Portugal não seja tão bem sucedido e, portanto, eu compreendo perfeitamente isso e a Casa das Direitas talvez seja uma boa forma de agregar mais votos e de ser bem sucedido politicamente em Portugal, porque também temos que olhar para o contexto do país. Em França a coisa não é exatamente assim, até porque há mais escolha em França, não é? E portanto, quando há mais escolha, por exemplo, à esquerda, em Portugal, a esquerda é obrigada a definir-se para se diferenciar dos outros, sendo que o André Ventura não tem que se diferenciar de ninguém à direita, porque não é o CDS seguramente que faz frente ao Chega, sendo que o André Ventura não tem que se diferenciar de ninguém à direita, ou Chega não tem que se diferenciar de ninguém à direita, tem a possibilidade talvez de abranger as direitas todas e talvez esteja a aproveitar isso. Isto não são tudo reflexões que eu estou a fazer agora no momento, podem algumas estar certas, podem não. Mas acima de tudo o vídeo era sobre isto. André Ventura e o Chega conseguiram um cargo de vice-presidência na Europa, fico feliz, porque é um grande grupo, neste momento já tem 84 eurodeputados, estou muito feliz que o André Ventura e o Chega tenham a vice-presidência e, portanto, isto pode dar algum estatuto ao partido, não tenho dúvidas disso, e espero que continue assim, que as coisas continuem a ser bem-sucedidas, que haja uma reflexão sobre o que se passou nas últimas eleições, porque não cumpriram as expectativas e temos que perceber o que é que correu mal entre as nossas expectativas e a colisão com a realidade, temos certamente que perceber o que é que aconteceu e começar a traçar planos para o futuro, porque o imediato neste momento, apesar de ser importante pensar no imediato, eu acho que o importante mesmo seria começar a traçar planos para o futuro, para a manutenção do partido, para haver uma âncora cultural da presença do partido no país, porque eu acho que só através de uma âncora cultural é que
podem haver verdadeiramente mudanças significativas. De nada importa, já disse isto antes e volto a dizer, de nada importa até, quem sabe, ganhar eleições com maioria absoluta e governar durante 4 anos, se essa mudança política não estiver ancorada numa mudança cultural que mude efetivamente a forma de pensar das pessoas e que cative as pessoas a manter as formas de estar de determinado partido. E, portanto, só há mesmo, no meu entender, só há mesmo uma forma de perpetuar determinado partido no poder de forma honesta, que é ganhar eleições uma vez e ancorar esse poder, essa força política, essa mudança política em âncoras culturais. Eu acho que só mesmo assim é que funciona, e mudar a forma de pensar das pessoas de forma honesta, de forma clara, mostrar que a razão está do nosso lado. E é muito por aí. Da minha parte é isto, meus caros. Quero-vos agradecer por terem estado desse lado. Eu acho que esta é uma notícia muito importante, e daí ter feito este vídeo. Passem também no segundo canal, que eu vou falar outra vez sobre este grupo, mas sobre a liderança e sobre os integrantes deste novo grupo, que eu acho que também é importante falar sobre esse assunto. Da minha parte é isto, meus caros. Deixem o gosto neste vídeo, subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 17 mil subscritores. Muito obrigado por estarem desse lado. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.